Olá, gente. O meu nome é Alice e hoje eu e a Eduarda, que somos alunas do quinto período de matemática da FASP, vamos explicar um pouco sobre os números inteiros. A princípio, vamos fazer uma exploração aqui acerca do contexto histórico dos números inteiros, partindo do uso dos números naturais, que sabemos que ao longo da história é possível observar o avanço da matemática e a necessidade de contar e relacionar a quantidade, que fez com que o homem desenvolvesse símbolos no intuito de expressar inúmeras situações. E essas situações que o homem criava, elas eram tanto criativas quanto interessantes na contagem de objetos, animais e etc. Por exemplo, vamos pegar os animais aqui para exemplificar. Quando o homem ele levava o seu rebanho para a pastagem, ele relacionava uma pedra a cada animal que ele havia levado. E no momento em que ele recolhia os animais, ele fazia a relação inversa. No caso de sobrar algum animal, ele percebia que ali estava faltando algum animal. Só que aí, com a evolução, o homem ele buscava algo assim mais concreto, que representasse de uma forma mais simples essas situações. E aí surgiram os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E esse surgimento revolucionou o método de contagem, pois relacionava os símbolos, que no caso são os números, com as determinadas quantidades. Na sequência, com a evolução da sociedade, houve a necessidade da criação de números negativos. Vamos lá. Imagina que a gente está lá na antiguidade, quando as pessoas elas usavam os números naturais, que no caso são os números que a gente usa para realizar as contagens cotidianas, um, 2, 3, 4 e assim por diante. E naquela época, para aquelas situações, esses números eles eram suficientes, por exemplo, para contar ovelhas, moedas, pessoas e etc. Só que conforme a sociedade foi evoluindo, surgiram ali situações que os números naturais eles não conseguiam resolver. Por exemplo, se alguém tem 3 ovelhas e vendesse 5, como é que eu vou conseguir representar isso? E com os números naturais, sabemos que isso é impossível, porque não existe um número natural que represente essa ideia de falta, no caso de falta de ovelhas. Então, os matemáticos, eles começaram a pensar em números que pudessem fazer essa representação dessa ideia de faltar algo. E aí surgiram os números negativos. Outra necessidade veio com a economia. As pessoas, elas começaram a fazer comércio e aí elas precisavam registrar dívidas. Por exemplo, se alguém devia 5 moedas, como que eu posso representar isso? E aí os números negativos, eles vieram para permitir o registro dessa dívida, no caso, como sendo menos 5 moedas. Ou seja, com o início do Renascimento, surgiu a expansão comercial, que aumentou, consequentemente, a circulação de dinheiro e obrigou os comerciantes a expressarem situações envolvendo tanto lucros quanto prejuízos. E a maneira que eles encontraram de resolver essas situações consistia ali no uso dos símbolos de mais e de menos. Dessa forma, houve o desenvolvimento matemático e as operações com os números inteiros, onde os números inteiros, que incluem os negativos, zero e os naturais, surgiram para preencher essas lacunas e permitir um conjunto mais completo para trabalhar com diferentes tipos de problemas, e eles trouxeram uma simetria e completude à matemática que sozinhos os números inteiros, os números naturais, no caso, não conseguiriam oferecer. E aí, utilizando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar ali qualquer situação envolvendo os números tanto positivos quanto negativos. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a representação dos números inteiros na reta numérica, onde a reta ela é uma reta infinita para ambos os lados, ela é infinita tanto para os números positivos quanto para os negativos, ou seja, tanto para a direita quanto para a esquerda. E no centro dessa linha nós temos o número zero. O zero ele é o ponto de partida, ele marca ali o meio da nossa reta numérica. À direita do zero
nós colocamos os números inteiros positivos, que são 1, 2, 3 e assim por diante. Quanto mais a gente se afasta do zero, preste atenção, para a direita, maiores ficam os números positivos. Já quando a gente fala dos números negativos, que são os números que estão à esquerda do zero, sendo eles menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, quanto mais a gente se afasta do zero para a esquerda, menores ficam os números negativos. E aí a gente percebe que a reta numérica ela é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar os números inteiros, porque permite ver claramente ali a relação entre os números inteiros e entender melhor como as operações matemáticas funcionam. Dando continuidade, a gente vai tratar agora sobre os números inteiros opostos ou simétricos. Dois números inteiros são ditos opostos um do outro quando sua soma é zero. Podemos tomar como exemplo o número 2. O oposto do número 2 é menos 2, e o oposto de menos 2 é 2, pois 2 mais menos 2 é igual a zero. Assim, geometricamente, são representados na reta por pontos que distanciam igualmente da origem. Vamos lá. Novamente, nós vamos imaginar uma reta numérica, que é uma linha onde a gente coloca os números. No meio dessa linha, como eu já falei anteriormente, a gente tem o zero. À direita do zero, nós temos os positivos, 1, 2, 3 e assim por diante. À esquerda do zero, temos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora, a gente vai pensar nos números simétricos ou opostos. E esses simétricos ou opostos, eles vão ser ali o reflexo no espelho que fica bem no zero. Por exemplo, o número 3 e o número menos 3, eles são opostos. Se você está no zero e anda 3 passos para a direita, você vai chegar no 3. Agora, se você está no zero e anda 3 passos para a esquerda, você chega no menos 3. Então, eles estão ali à mesma distância do zero, mas só que em direções opostas. Outro exemplo é o número 5 e o menos 5. O 5 ele está a 5 unidades à direita do zero, e o menos 5 está a 5 unidades à esquerda do zero. Eles são simétricos porque estão na mesma distância do zero, só que um para um lado e o outro para o lado contrário. E esses números simétricos ou opostos são simplesmente pares de números que estão à mesma distância de zero, só que um lado oposto da reta numérica. Olá, meu nome é Maria Eduarda, estou cursando o 5º período do curso de Matemática na FASP e venho trazer para vocês hoje apresentar aqui essa parte dos números inteiros. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre módulo ou valor absoluto. Se x pertence aos inteiros, o módulo ou valor absoluto de x indica-se por x entre essas duas barrinhas paralelas que é indicado o módulo. É definido pelas seguintes relações. Se x for maior ou igual a zero, o módulo de x é igual ao próprio valor de x, ou seja, o módulo de x é igual a x. Por quê? Quando a gente trabalha com módulo, a gente trabalha com valores positivos. Então, se a gente tem um valor maior ou igual a zero, estamos tratando de números naturais, números positivos. Então, ele permanece o valor absoluto. Porém, se x for menor ou igual a zero, o módulo de x é igual ao oposto, ou o simétrico, que é só a gente trocar o sinal. Se o x estiver negativo e a gente colocá-lo em módulo, a gente usa o simétrico desse valor de x, ou seja, usa o seu valor positivo, porque o módulo é justamente isso, né? É transformar esses números, os valores, em valores positivos. Porque a gente trabalha muito em módulo questão de distância. Então, a gente não vai trabalhar uma distância com números negativos. Não existe uma distância negativa, né? A gente trabalha com distâncias com valores positivos. Aí ele deu exemplos de quando eu tenho módulo de mais 4, que é igual a 4, módulo de menos 3, que vai ser igual ao seu simétrico, que é 3 positivo, e o módulo de 12 positivo vai ser o próprio 12. Então, é fácil notar que dois números inteiros opostos
tem o mesmo módulo, independente do seu sinal. Aqui agora venho as operações com os números inteiros. Então, eu vou ter que prestar atenção nessa questão das regras dos sinais. Na minha adição e subtração com números inteiros com sinais iguais ou sinais diferentes. Quando eu tenho sinais iguais, na soma e conservo o sinal positivo, já que são sinais iguais. Na subtração, eu também somo e conservo o sinal negativo. Isso nas operações de adição e subtração. Então, eu percebo que quando eu tenho dois sinais iguais, os sinais iguais na adição e subtração de valores com números inteiros, eu somo e conservo o sinal, que seja de mais ou de menos. Quando eu tenho sinais diferentes na adição e subtração, eu vou fazer uma subtração desses valores, o maior número do menor número, e vou conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, agora eu preciso de mais atenção, é isso? Então, nessa questão de adição e subtração com números inteiros, eu vou prestar atenção se forem sinais iguais, somo e conservo o sinal. Se for sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Agora eu venho a questão quando eu tenho parênteses, multiplicação e divisão. Vou fazer jogo de sinais. Quando eu tenho sinais iguais, independente se for positivo e positivo, mais e mais, ou negativo e negativo, menos e menos, o meu resultado sempre vai ser positivo. Porém, quando eu tenho sinais diferentes, em uma dessas condições, seja em parênteses multiplicação ou divisão, eu vou fazer a multiplicação, a divisão normalmente, porém o meu sinal vai conservar-se negativo. Isso quando eu tenho sinais opostos, sinais diferentes. Como eu tenho aí no parêntese, mais e mais são sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo, para mim tirar esses parênteses da minha operação. Quando eu tenho aí sinais opostos, mais e menos, como eu tenho sinais diferentes, eu vou conservar o sinal negativo. E quando eu tenho aqui negativo e negativo, para mim tirar esses parênteses e continuar minha operação, eu vou conservar o sinal positivo, já que são sinais iguais. Na minha multiplicação, da mesma forma, quando eu tenho sinais iguais, repito o valor, o meu resultado, o meu valor resultante será positivo. E quando eu tenho sinais opostos, meu valor resultante será negativo. Porém, faço a multiplicação desses números entre esses números normalmente. E na minha divisão, consequentemente, será dessa forma. Eu tenho a potenciação. Quando eu tenho na minha potenciação uma base positiva e meu expoente par, meu valor resultante sempre será um valor positivo. Quando eu tenho minha base par e meu expoente ímpar, eu vou conservar o meu resultado positivo. Não é isso? Porque independente do total de vezes que eu vou multiplicar esse número por ele mesmo, esse número sempre vai ser um valor positivo, então o resultado vai ser um valor positivo, porque eu não tenho com que fazer jogos de sinais com números com sinais diferentes. Porém, quando eu tenho a minha base negativa e meu expoente par, vou conservar sempre meu valor resultante positivo. Uma vez que quando eu fizer o jogo de sinal ali e o meu total de números negativos forem um número par, como o meu expoente é par, no meu jogo de sinal negativo e negativo, sempre vai ter um final positivo. Quando eu tenho minha base ímpar negativa e meu expoente ímpar, aí sim eu vou conservar o meu sinal negativo, porque no jogo de sinal ali, no jogo de sinais, na minha multiplicação entre números negativos, sempre vai restar um valor negativo que vai fazer com que o meu valor resultante também seja negativo. Para exercitar, utilize números inteiros para representar as seguintes situações. Aí a gente tem alguns
algumas sentenças. Por exemplo, na 1, determine, letra A, o simétrico de 17. Simétrico é quem tem a mesma distância em relação a zero. Então, quem tem a mesma distância em relação a zero do 17 positivo será o menos 17 que está do lado negativo. O oposto de 8 na letra B, de menos 8. O oposto de menos 8 é quem está do outro lado com a mesma distância em relação a zero, que será 8 positivo. Na letra C, o módulo de menos 15. Se é um valor menor ou igual a zero, então eu só troco o sinal dele. Então fica mais 15 ou 15. Letra D. João verificou sua conta bancária e constatou dever R$ 64 ao banco. Ou seja, se João está com um saldo devedor, então ele tem menos R$ 64. Letra E. A temperatura na cidade de Urupema, Santa Catarina, chegou a 3 graus negativos no último inverno. Então, a gente representando essa temperatura em números inteiros, a gente representa como menos 3. F. O lucro na quitanda do senhor Quinino hoje foi de R$ 350. Se foi um lucro, temos o valor positivo aí, mais 350. Letra G. O submarino se encontra a 45 metros abaixo do nível da superfície, sendo que a gente trata como nível da superfície igual a zero. E se ele se encontra a 45 metros abaixo, então quer dizer que o valor está negativo. Então, menos 45. H. Uma expedição de mergulho acaba de atracar em uma região litorânea. Um mergulhador já desceu 12 metros a partir da superfície. Na cabine do navio, que se situa a 5 metros da superfície, o piloto observa as atividades e a vista do oceano. Em relação ao mergulhador, qual a distância do piloto do navio? Ou seja, o mergulhador já desceu 12 metros, então ele está a menos 12 ali. Porém, quando a gente vai se tratar de distância, a gente sabe que o 12 ali, o menos 12, vai estar em módulo, então vai ficar 12 positivo. E na cabine do navio, que se situa a 5 metros da superfície, ou seja, 5 metros acima de zero ali, na nossa reta numérica, 5 positivo também dentro de um módulo que a gente está trabalhando de distância, a gente está trabalhando com distância, então vai continuar o 5 positivo. Quando a gente soma essas duas distâncias, dá 17 metros. Não é? A gente não vai nos interessar essa parte do valor negativo, porque a gente vai colocá-lo em módulo, já que estamos nos tratando de distância. Questão 2. Utilize os sinais de menor que ou maior que para indicar a relação de maior ou menor entre os números. Menos 8 está do lado esquerdo, então, quanto mais para o lado esquerdo ele estiver, menor o número será. Menos 8 ele é menor que 2, tanto que um número negativo, todo e qualquer número negativo é sempre menor que um número positivo. Letra B. Menos 25 é maior do que menos 45, porque menos 25 na nossa reta numérica está para o lado direito, está mais à direita do que menos 45. E o número mais à direita sempre será maior na nossa reta numérica. Letra C, 84 é maior do que menos 256, porque 84 é positivo. Letra D, menos 7 é maior do que menos 8. Por quê? Porque menos 7 está mais à direita do que menos 8, está mais próximo de zero, e um número negativo, quanto mais próximo de zero ele for, maior ele será. Então é isso, muito obrigada, espero que tenham entendido e tenham ficado claro essa parte de números inteiros.